Olá, seja muito bem-vindo a essa live de hoje do programa Viva do Yoga. Dessa forma, você proporciona uma melhor experiência aos seus alunos, ou seja, os principais erros dos alunos ao meditar. Quando você quer viver do yoga, você precisa de alunos para dar aula. Para que você tenha os alunos, você precisa ensiná-los de maneira adequada, de maneira correta, e quanto mais rendimento os seus alunos tiverem, mais eles ficarão com você, porque se eles ficarem um tempo, sentirem que não estão aprendendo mais nada, ou sentirem que já deu o tempo deles, eles vão embora. E aí sim você precisa trabalhar. Bom, esse é o episódio de número 33 desse programa Viva do Yoga. Qual que é a oportunidade? Conhecer bem os erros dos seus alunos na hora de meditar. Você pode, assim, evitá-los, proporcionando, assim, uma experiência melhor para os seus alunos e tornando-os mais fiéis. Eu estou aqui com 3 equipamentos, o meu computador que leva para o YouTube, o meu celular que leva para o Instagram e o meu outro computador que me dá o mapa mental. Ou seja, quanto mais profunda for a experiência do aluno, quanto mais ele evoluir como ser humano a partir das suas aulas, dos seus ensinamentos, das suas dicas, mais tempo ele ficará com você. Um professor que perde alunos com frequência, ele não consegue viver do yoga, porque o crescimento de uma escola de yoga, o crescimento de uma turma de yoga, vamos supor que você tem escola, mas se você não tem escola, você tem uma turma que está em algum lugar, ele se dá basicamente de dois grandes grupos. Os alunos que entram e os alunos que saem. Se você matricula 10 alunos por mês e perde 10 alunos por mês, você não cresce. Se você matricula 10 alunos por mês em média, e perde 6 alunos por mês, em média, você cresce 4 alunos todo mês. E para você perder menos alunos, você precisa ter um conhecimento e uma estrutura de ensinamento que realmente faça a diferença. Então, vamos lá. Quais as objeções que você poderia dizer para não fazer? Eu já sei meditação, eu já faço, mas além de você fazer, você precisa ensinar e você precisa compreender o que o seu aluno, os erros que ele está cometendo, às vezes ele fala, às vezes não, para você conseguir orientá-lo de maneira correta. Eu sou Clério Berti, seja bem-vindo a esse programa. Já estamos no episódio 33 e se você que quer viver do yoga precisa esse aperfeiçoamento constante e contínuo, e eu passo aqui parte do meu conhecimento dos meus 41 anos de yoga. O que é? Quais os principais erros e qual o caminho para solucioná-los? E o que são os principais erros dos alunos ao meditar. Então, basicamente, nessa live, a gente vai conversar sobre os erros mais comuns, os erros mais importantes, os erros mais frequentes que levam o aluno, ele faz a prática, e aí ele comete alguns equívocos, comete alguns erros, acha que não está evoluindo e de fato não está mesmo, porque tem erros que impedem ele evoluir, e ele diz, putz, estou trabalhando, estou fazendo aqui, e não consigo evoluir, parece que a coisa está meio parada, e desiste. Desistiu, você perde o aluno, ok? Bom, explique um jeito errado de executar esse tempo. Tentar meditar sem critério, sem evitar os erros fatais. Tem erros que, se você comete ao tentar meditar, ele atrapalha, mas não atrapalha muito. E tem aquilo que eu chamo de erros fatais. Esses erros fatais são erros mais fortes, mais grosseiros, que esse sim impede a evolução. O indivíduo pratica muito e evolui muito pouco. Quando eu tenho um projeto de evolução com alguns erros, ou pelo menos um erro fatal, a evolução vai ser muito pequena. Então, esses, de fato, eu tenho que evitar se eu quero crescer, se eu quero evoluir. Explique um jeito certo de executar esse tema. Construir um terreno fértil para a meditação. Quer dizer, quando eu monto uma estrutura meditativa,
né? Claro, a meditação está dentro do yoga, está dentro do yoga, está dentro da prática do yoga. Um grande número de métodos colocam o yoga dentro, a meditação dentro da prática do yoga, e muitos métodos colocam a meditação não dentro da prática, aquela que se faz em sala de aula, mas para o aluno fazer em casa. E mesmo aqueles tipos de yoga que tem a meditação dentro de sala de aula, geralmente indicam para os seus alunos fazerem meditação fora, complementar o trabalho de meditação em casa. E aí é preciso que o professor ensine o aluno a meditar e que ele não cometa esses erros. Então, construir uma estrutura geral que seja um terreno fértil para a meditação, que não tenha esses erros. Bom, escreva um pequeno passo que possa ser executado agora. Conhecer os erros. Se você conhece os erros, você já é um grande passo, porque daí você consegue evitá-los, ou pelo menos alertar os alunos, ensinar. Quais tipos de erros existem? Bom, existem muitos erros no processo meditativo. Algumas pessoas, quando falam, às vezes falam nas redes sociais, às vezes falam na mídia, meditação é muito fácil. Você senta lá e se concentra nisso, se concentra naquilo. Fácil. Eu acho que se alguém está dizendo que é fácil, ele está equivocado, porque meditação não é um processo fácil. Sentar, ficar parado lá um tempo, sem fazer nada, isso é fácil. Né? Esse é um dos erros que muita gente comete. Senta lá, fica parado, sem fazer nada. A mente vai, volta, visita uma série, imensidão de lugares. A mente, segundo Ramakrishna, um grande mestre de yoga, eu tenho uma admiração especial, profunda por Ramakrishna, ele disse assim, a mente, a metáfora que ele usou, é um macaco que está bêbado, que jogou, que tem fogo no pelo, ele está com fogo, né? E aí o processo de medida foi picado por um escorpião, um macaco que foi picado por um escorpião, que está bêbado e que tem fogo no pelo. E por que ele usou macaco? Porque macaco já é um animal saltitante. Não é fácil ver um macaco quieto, ele é saltitante, ele é agitado. Então, qual que é o processo meditativo segundo essa metáfora? Primeiro, você tira o fogo do pelo. Quer dizer, você está ali queimando, tirou o fogo, facilitou. Depois, você tira o veneno do escorpião. Então, aí já só fica um macaco bêbado. Depois, você tira o álcool, fica um macaco sobra. E a sutileza de Ramakrishna é que no final aí você tira o macaco, porque a pessoa que medita, efetivamente medita, está num outro patamar da humanidade. E ele usou essa metáfora do macaco. E por último, você tira o macaco. Esses mestres, eles usam umas metáforas bastante instigantes, eles dão umas cutucadas expressivas. Ou seja, tudo isso, mas como é que eu tiro o fogo? Como é que eu tiro o veneno do escorpião? Como é que eu tiro, né, o álcool? Como é que eu tiro o macaco? Essa ideia é criar o terreno fértil. Né? Então, quando eu sento para meditar com pouquíssimas orientações ou nenhuma orientação, a chance de que isso dê certo é mínima, é mínima. Muitas pessoas chamam de meditação o que não é meditação. É que é mentalização. Eles chamam de meditação induzida. O que eles chamam de meditação induzida? Que você fica lá, sentado, aí um áudio, né, uma fita, um CD, um vídeo, vai dizendo para você fazer coisas. Então, visualize isso, visualize aquilo, visualize aquele outro. Isso é mentalização. Meditação, do ponto de vista real, é você sentar e não pensar em nada. Ou seja, e aí, quando a gente fala dos mestres verdadeiros, nos mestres legítimos, Ramakrishna
mestre tradicional, indiano, lá naquela cultura do yoga, quando falava em meditação, não falava em mentalização. Hoje, meditação induzida é uma metáfora que se diz para dizer para a pessoa que ela está meditando, e na verdade ela não está meditando nenhum, está ensinando a mentalizar. Ensinar a mentalizar é bom? Sim, ensinar a mentalizar é bom. A mentalização é produtiva, mas não é meditação. A mentalização nunca, nunca, nunca vai trazer os benefícios da meditação. É produtiva e útil para uma série de coisas, mas não traz os benefícios da meditação. Então, quais os tipos de erro que existem? Muitos. Bom, primeiro, aqui então a gente enumerou alguns, porque são muitos, muitos erros. Quando um professor acompanha a meditação do aluno, é preciso acompanhar ali para ver o que ele está fazendo e aos poucos ele vai dando orientações, sabe? E essas orientações que ele dá, à medida que o aluno vence alguns obstáculos, chega em outros, né? E aí o professor vai orientando para ele corrigir os erros. Bom, primeiro erro, ir direto para a meditação, sentar-se e tentar meditar, que é o que nós falamos há pouco. Quer dizer, não é a mentalização, ou que as pessoas chamam, metaforicamente, meditação induzida. É a meditação propriamente dita. Chego lá e não penso em nada. Mas como que eu não penso em nada? Geralmente, os professores indicam para pensar numa única coisa. Primeiro pensa numa única coisa, depois não pensa em nada. Né? Segundo Patanjali, o processo é pratyahara, abstração dos sentidos, evitar as dispersões externas, que nós já vimos aqui numa live, dharana, concentração, além das evitar as dispersões internas, externas, elimina as dispersões internas, pratyahara, dharana, dhyana, que daí é concentrar-se num único ponto, e aí vem, né? Não concentrar-se no nada, né? Esse vazio pleno, e aí abre um canal da intuição. Então, essa é uma sequência ensinada por Patanjali. A sequência ensinada por Ramakrishna, de uma maneira muito mais lúdica, tirar o fogo do macaco, tirar o veneno do escorpião, tirar o álcool do macaco e, por fim, tirar o macaco. Você vê que são basicamente os mesmos passos, sabe? Só que dito de maneira bastante diferente. Sentou para não pensar em nada, ou seja, pensar numa única coisa, não vai dar certo. Esse erro, se você começar, se o seu aluno começar desse jeito, ele vai ficar 2, 3 meses, no máximo 4 meses, e vai desistir. Se ele quiser fazer meditação. Se ele quiser ficar lá sentado, pensando em coisas, fazendo mentalizações, aí vai dar certo, mas meditação não vai dar. Não ter uma razão além do ego para meditar. Um dos erros que é um erro fatal, digamos assim, das pessoas que querem meditar, qual a razão para você meditar? Por que você quer meditar? O indivíduo que quer meditar simplesmente por uma razão egoísta, porque eu quero ser um mestre, porque eu quero ser iluminado, não sei o quê, não sei o quê, ele não vai conseguir. Porque uma das razões, uma das coisas que a gente precisa para poder meditar efetivamente é reduzir o ego, é baixar o ego. É engraçado isso, né? Você precisa baixar o ego, você precisa reduzir o ego se você pretende meditar, se você gostaria de meditar, senão você não vai conseguir meditar. Como que eu faço, né, para reduzir o ego? A primeira coisa é ter uma razão além do ego. Por que eu quero meditar? Uma razão que poderia ser, tá bom, eu sou um professor de yoga, eu quero meditar para a expansão da consciência e poder ensinar melhor os meus alunos. Essa é uma razão que vai além de você. Né? Mas uma outra razão ainda mais relevante, que é independente se você for professor ou praticante de yoga, eu quero meditar, porque eu quero expandir a consciência e a partir dessa expansão de consciência, eu quero ser um ser humano muito mais útil para a humanidade, muito mais útil para o planeta. Então, aí tem uma razão muito mais relevante. Ou seja, não ter uma razão relevante, né? Uma razão que transcende as nossas vicissitudes cotidianas, o nosso mundinho pequeno, uma razão que, não, que seja além de olhar para o próprio umbigo,
ela não tem uma razão relevante e generosa que beneficie não só você, mas que tenha um benefício amplo e profundo e um impacto mais profundo em todo o conjunto, né? Dificilmente você vai meditar. Esse é um erro muito, muito relevante. Não ter uma rotina de meditação. Aquele meditante de final de semana, ou aquele meditante quando as coisas não estão dando certo. Como, sabe aquele, quando a gente fala, se refere a atleta de final de semana? O cara não pratica, não pratica, não faz esporte. Aí no final de semana ele vai lá e quer fazer. Aí vai, força, né? Tenta fazer tudo o que ele não fez durante a semana ou durante os meses, vai lá no final de semana e o que acontece? Se lesiona. Se lesiona, aí vai para o ortopedista, aí tem que fazer repouso, aí tem que fazer a recuperação e o esporte para. Quando você pensa em fazer meditação e quer de uma maneira consistente, você precisa ter uma rotina de meditação. É uma rotina todos os dias? Não necessariamente. É preciso que seja consistente. Se eu faço meditação 4 vezes por semana, que seja consistente, que seja 4 vezes por semana. Se eu escolho fazer 3 vezes por semana, 3 vezes por semana, mas tem que ser. Se há rotina, se você sempre fizer a meditação no mesmo horário, facilita. É engraçado isso, porque o organismo ele tem uma memória. E essa memória quando chega o momento de você fazer aquilo que você sempre faz naquele horário, o, todo o seu ser se prepara para fazer aquilo. Então é engraçado, porque nós temos umas práticas. Eu tenho uma prática na sexta-feira à tarde, que já há 19 anos que a gente faz a mesma prática, a gente repete. E é uma prática bastante intensa, bastante profunda. E aí, os alunos, quando vêm para essa prática, né, é interessante, o corpo se prepara. E ela sai uma prática boa, se você repetir essa prática sempre no mesmo horário. Então, isso serve para a meditação e serve para as outras coisas. Se você quiser um resultado melhor nas suas práticas de yoga, se você praticar sempre nos mesmos horários, você tem um avanço mais rápido. Então, ter uma rotina de meditação, e especialmente se puder fazer com que essa rotina seja constante, ou seja, você sempre faz a sua prática de meditação nos mesmos dias, nos mesmos horários, isso facilita muito. É um erro que muitos cometem porque são meditantes de final de semana, ou meditantes quando as coisas estão ruins. Aí começa a acontecer coisas, a vida começa a ficar mais complicada, eles preciso meditar porque disseram que já a meditação faz bem. Aí tenta fazer meditação, mas ele está envolto com problemas, com dificuldades, não vai conseguir. Talvez ele consiga fazer mentalização, né? O que as pessoas chamam de meditação guiada. Uma mentalização ele pode conseguir fazer, mas meditação não vai conseguir. Aí dá uma aliviada, a vida melhora, aquele problema passou, foi resolvido de um jeito ou outro, e aí o que acontece? Aí para de meditar. Aí pensa em meditação, quando a coisa fica ruim de novo, ou quando ele está precisando, ou quando ele está com um problema, ou quando ele está desesperado. Esse é um erro fatal. Nunca esse cara vai atingir realmente níveis profundos de meditação. Não ter uma orientação adequada. Querer meditar sozinho, muitos fazem meditação por aplicativo, muitos dos aplicativos não é aplicativo de meditação, é aplicativo de mentalização, que tem o seu valor, que é positivo, mas que não leva aos efeitos verdadeiros da meditação. Então, se você não tem uma orientação boa, né, de alguém que caminhou, que trilhou, a chance de você, de repente, bater num obstáculo e não conseguir transcender é muito grande. E aí bate num obstáculo, tenta, aí a pessoa depois começa a perceber que não evolui. 3 meses, 4 meses, 5 meses, 10 meses, 1 ano, 2 anos, a pessoa está fazendo ali, o que eu estou fazendo? Qual o impacto que isso está tendo na minha vida? Mínimo, já não está tendo mais impacto, né? Já não sinto que melhoro mais. Pronto, para. E aí que vem a orientação adequada para que esses impactos não aconteçam. Não atuar na limpeza do emocional. Lembra-se que nós falamos nas lives de 26 e 28 como evitar as dispersões externas e internas. A live 26 é como evitar as dispersões externas e a live 28 é como evitar as dispersões internas.
né? Se você não construir uma estrutura para evitar essas dispersões, né? E uma das estruturas fundamentais eu chamo de limpeza do emocional, reduzir medos, reduzir desejos, aprender a entrega, a autoentrega, o desapego, né? A autoentrega e o desapego para reduzir medos, para desacelerar a mente, para relaxar, né? Para construir esse ambiente propício, acalmar as emoções, você não vai conseguir meditar. Então, aqui eu não vou falar, né, nos, é, nos quais são a limpeza do emocional, porque já está na live. Você encontra essa live no meu canal no Facebook, no YouTube ou aqui no Instagram mesmo. Por que é importante você evitar os erros, né? Não evolui. Se você não conseguir evitar os erros, você não vai evoluir. Se o seu aluno não conseguir evitar os erros, não vai evoluir. E como que o aluno vai pensar? Bom, o professor mandou fazer isso. Ele me orientou para fazer dessa maneira. Eu faço dessa maneira. Não acontece nada. Ou eu sou um burro, que eu não sei, né? O professor disse para fazer dessa maneira, disse que daria certo, ou eu sou um burro, não consigo compreender o que o professor me disse, ou o professor está me orientando errado. Ele que não sabe me orientar. Então, no final, o que você acha que o aluno vai dizer para si? Não, eu me acho, todos nós nos achamos capazes de fazer uma jornada. E, de fato, todos nós somos capazes de fazer. E se a gente não consegue fazer, é normal que a gente pense, que o seu aluno pense que você não sabe orientar. E aí ele diz, meu professor não sabe orientar. E aí, quando você diz para o seu aluno, individual ou de maneira genérica, por exemplo, você apresenta uma live como essa para o seu aluno, né? Você diz, olha aqui alguns erros que você não pode cometer, né? Apresenta essa live aqui que eu passo o link para ele dar uma olhadinha, ou algumas lives como evitar as dispersões externas, como evitar as dispersões internas, daí ele vai ter uma dimensão, olha só, para eu fazer realmente meditar, para eu conseguir realmente meditar, tem muita coisa aqui que eu preciso fazer. Daí ele estrutura a jornada, e claro, o professor ajuda a estruturar a jornada passo a passo. Não adianta, como é o primeiro erro que nós comentamos, ir direto na meditação. Ir direto, querer sentar para meditar, como muita gente comete esse equívoco. E eu conheço, né? Quando eu recebo um aluno novo, às vezes o cara diz, eu tentei meditar, comecei, no primeiros 2, 3 meses foi bom, mas daí eu não conseguia mais, aí eu parei. Você que é professor de yoga, você já deve ter ouvido esses relatos. Né? Bom, e aí é claro que o professor de yoga precisa fazer meditação também. Porque quando ele faz o processo e ele treina a meditação, ele sente quais são as dificuldades que ele tem para fazer meditação. E ele sabendo quais dificuldades ele tem para fazer meditação, claro que as dificuldades de cada ser humano é diferente, mas ele tem uma ideia. Né? Como que eu fiz para transcender esse obstáculo? Quando aconteceu isso comigo, quais são os caminhos que eu tinha, quais as alternativas que eu tinha e quais eu escolhi, o que funcionou melhor para mim, o que funcionou não tão bem. Okay? Então, é importante o professor de yoga investir em meditação, ele ter a prática de meditação, ter a rotina de meditação e também conhecer a teoria. Né? Se você não estudar, você vai cometer os erros. Por que investir tempo e dinheiro, né, em conhecer os erros, em fazer meditação? Né? Tempo é você fazer a prática e dinheiro, comprar cursos, às vezes comprar treinamentos para você desenvolver. Por que investir tempo nisso? Porque se você não evoluir, o professor de yoga hoje, que é um professor básico, que só dá aulas de yoga, não vai viver por muito tempo de yoga, né? Ele não tem estrutura para ensinar profundamente os seus alunos. Né? E se você conhecer os erros, saber orientar corretamente, você faz com que o aluno permaneça mais tempo com você. Já dissemos isso lá em cima, já dissemos isso em muitas outras lives.
Qual é o maior benefício, né, de você evitar os erros? Evolução. Né? Uma das coisas eu vejo, assim, não falando só de meditação específica, eu conheço, mas muitos professores começam como alunos, começam a fazer o yoga, se encantam, aí diz, eu quero ser professor de yoga para ensinar isso para muita gente, se torna professor, né? Enquanto aluno praticava, nossa, que legal, se torna professor, começa a dar aula e para de praticar. E aí, eles evoluíram um pouco, eles praticaram um pouco. Eu tenho 41 anos de yoga, na hora que eu gravo essa live, pratico 2 horas por dia, todos os santos dias, exceto domingo, que eu pratico 1 hora só, tá? Em 2 momentos. Eu faço a minha prática básica, né, que eu faço prática com outro instrutor aqui na escola, e a minha prática individual, que eu faço sozinho em casa, para daí dar aqueles saltos mais longos, aqueles voos mais altos, ok? Todos os dias. Posso parar de praticar depois de 40 anos? Não posso, se eu quero evoluir, se eu quero continuar aprendendo, sempre tem coisa para aprender. Se você acha que caminhou um pouco e já sabe, então você está em ritmo de queda, né? E aí a prática consistente é que faz evoluir. A prática consistente e inteligente. O que é uma prática inteligente? Uma prática que não comete erros fatais. E é uma prática que cada dia você comete menos erros. Então, quando eu faço uma prática, hoje o resultado da minha prática é muito mais profundo que há 20 anos atrás, que há 30 anos atrás, porque hoje, quando eu vou fazer a prática, muitos erros eu já não cometo mais. Então, esse é o maior benefício. Benefício para você, professor, como professor, você fazer a sua prática de meditação para você evoluir, né? E, ao evoluir, mais conhecimento, mais sabedoria, orientação melhor, mais aluno. Né? Porque para você matricular aluno, uma das coisas que é muito relevante é indicação. Então, se o seu aluno gosta de você, se ele realmente evolui com você, se as suas orientações modificam a vida dele, porque ele segue as suas orientações e obtém resultados, ele vai ser um fã seu. Ele vai vestir a camiseta, né, a sua, e ele vai indicar para muita gente. Mesmo em cidades imensas como a nossa, Campinas, né, que tem uma imensidão de habitantes, né? A região metropolitana é 2,5 milhões de habitantes, mesmo assim, com Facebook, com Instagram, com TikTok, com tudo isso, com Google, grande parte das nossas matrículas são feitas por indicação. Pessoas que são nossos fãs, porque estão comigo há muito tempo, porque avançam, as nossas orientações geram resultado, eles fazem, geram resultado, eles indicam. E você tem que fazer o mesmo. Né? Onde você vê que os professores mais erram nisso, né? O grande erro é, primeiro, o professor para de praticar. Mas não só meditação, para de praticar de maneira genérica. E aí, às vezes, alguns fazem alguma coisa muito bobinha e diz, estou praticando, sabe? Às vezes o cara faz 10 minutos, 15 minutos aqui, ali, né? Num momento e já estou praticando. Não, prática mesmo do professor tem que ser sadhana. O cara tem que reservar ali, eu diria, com o professor iniciante, né? Quando, antigamente, eu praticava períodos da minha vida que eu praticava de 4 a 6 horas por dia. 4 a 6 horas por dia. Claro, aí você vai ganhando experiência. Hoje, com 41 anos, eu já não preciso de 4 a 6 horas por dia. Eu preciso de 2 horas por dia. Não é fazer um pouquinho de prática aqui de pronto, pratiquei. Não, não é dar aula para os alunos praticando com eles e dizer pratiquei, porque eu pratico 2 horas por dia e dou em média, mais 2 aulas por dia. As aulas que eu dou, eu pratico junto. Considero que isso é prática? Não, ajuda, né? Mas não é sadhana. Né? Então, onde eu vejo que os professores mais erram? Param de praticar, param de deixar de fazer o sadhana efetivamente, como um yogi precisa fazer para evoluir. Esse é o primeiro grande erro. E o segundo é que meditação é difícil. É difícil, então o professor para de fazer meditação, né? E começa a fazer só os asanas, os pranayamas, que são técnicas mais fáceis, que são, né, imediatos, os que praticam.
por onde começar a solucionar esses erros? Né? A solução dos erros é um conjunto. O primeiro elemento é você conhecer. Então, conhecer aqui, eu elenquei alguns erros que você vai complementar o conhecimento com as lives 26 e 28, né? Como evitar as expressões internas e externas, e com outros conteúdos, porque mesmo isso ainda já é um conteúdo bom, já é um conteúdo importante, mas ainda é pouco, né? Para você dizer, eu sei. Bom, então você vai estudar, né, esses conteúdos que a gente entrega, vai fazer cursos. Por exemplo, eu tenho treinamento completo de meditação. O treinamento completo de meditação são 48 aulas teóricas. 48 aulas teóricas. 24 práticas de meditação e 24 exercícios de meditação. Então, esse eu chamo de treinamento completo. Ali sim, ali a gente elenca todos os erros, a gente elenca as dificuldades, a gente elenca tudo que você precisa fazer para preparar o terreno, mas olha só, 48 aulas, 48 aulas teóricas, né? Aqui a gente está aulas teóricas na faixa de 1 hora. Então, são 48 horas, mais ou menos. Aqui eu estou falando, vou falar em torno de 30 a 40 minutos, que eu não passo de 40, e as outras duas lives são em torno de 30 a 40 minutos. Então, eu tenho aqui em torno de 1 hora e meia. Mas para falar meditação, treinamento completo, são 48 horas. Né? Assim, para você saber. Então, esse conhecimento, por onde começar a solucionar isso, ter o conhecimento teórico, só o conhecimento teórico adianta não é suficiente. Aí você ter a sua prática, professor de yoga ou praticante de yoga, ter a sua prática. Colocar aquele conhecimento teórico em produção, fazer a prática. E aí começar a observar as dificuldades. Começou a vir as dificuldades, o que acontece? Busca aquela pessoa que orienta, aquela pessoa mais antiga. Um professor de yoga precisa praticar com pessoas que tenham conhecimento mais antigas. Né? Ele só não precisa mais depois de uns 30, 25, 30, 35 anos de prática, que daí, se ele caminhou, aí ele já tem estrutura para fazer sua prática sozinho, mas mesmo assim é interessante praticar com outros professores, se eu ainda pratico com outros professores, ok? E aí você tem uma dúvida, o pessoal que fez o meu treinamento completo de meditação, vez por outra, a pessoa diz, entra em contato comigo, estou com essa dúvida, e eu oriento, né? O cara fez o curso completo de meditação, eu mantenho a orientação, porque ele encontra um obstáculo que ele não encontrou quando ele fez o curso, porque o nível dele não permitia ele bater nesse obstáculo. Aí ele fez a prática, evoluiu, bateu em outro obstáculo. Só que esse obstáculo, daí ele, às vezes, tá lá, mas às vezes a pessoa não compreende. Né? Às vezes, quando você transmite um conhecimento, de primeira a pessoa não compreende. Ela entendeu aquilo de uma maneira que não é suficiente para ela resolver aquele problema. Como perceber se o aluno está errando e como perceber qual erro? Essa é a observação. Né? O professor precisa, às vezes em quando, conversar com seus alunos, né? Dizer assim, às vezes o cara não fala. Se ele não fala, é mais difícil. Às vezes, você olha o padrão do aluno, de repente, quando ele começa a desanimar, que ele acha que a prática não está fazendo efeito, ele tende a mudar de padrão, praticar menos, ou né, fazer a prática às vezes mais disperso e coisa, são alguns sinais que indicam que alguma coisa não esteja funcionando bem. E às vezes não é nada, às vezes ele muda os horários, começa a praticar menos porque está com um problema, o tempo ficou mais corrido, o trabalho está exigindo mais, coisas desse tipo. Você tem um exemplo de como fazer isso? Bom, quando a gente fala em meditação, corrigir os erros, as pessoas que fizeram meu treinamento completo de meditação avançaram muito. Quer dizer, quando você faz um treinamento completo como esse, tira as dúvidas e pratica, porque não adianta estudar teoria se não praticar, você alcança o próximo nível. E essa pessoa que já está nesse próximo nível, se ele revisa, que é o que eu recomendo para as pessoas que fizeram o curso, depois de 1 ano e meio, você refaz o curso todo de novo. Porque ele atingiu um nível, né, deu um salto. Quando ele refaz o mesmo treinamento, ele dá um outro salto.
porque daí ele começa a entender coisas que já estavam lá, né? Mas que ele, na primeira vez ele não tinha uma estrutura para compreender a dimensão daquilo, sabe? Então, eu tenho vários alunos meus que fizeram esse treinamento, que tiveram resultados muito expressivos, e alguns desses alunos entraram na minha turma do o grupo avançado de yoga para continuar os seus estudos, né? Porque daí continuar a evolução. Algum aluno seu já fez isso? Eu tenho vários alunos que tiveram picos que a meditação dá, que a mentalização... Ao vivo tem isso. Caiu aí o microfone. Muitos alunos meus, tem vários alunos que conseguiram os picos de expansão de consciência. Picos de expansão de consciência. Esses picos de expansão de consciência, né? Ou a mentalização não dá. Então, tenho várias. Combinado? É para ser rápido. Muito, muito, muito obrigado por você estar comigo nesse conteúdo, e até o nosso próximo encontro.